Quero cumprimentar nossos queridos telespectadores com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui com vocês, Pastor Felipe, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Interestadual de Patrocínio, na cidade de Catalão. E hoje nosso convidado especial é o Pastor Firmo, meu papai, que está aqui conosco. E cumprimenta o pessoal aí. É com muito prazer que eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo e deixar aqui em aberto as condições de trazer para você algumas experiências que a gente já adquiriu ao longo dos tempos na obra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre evangelismo na zona rural. O Pastor Firmo tem muitos anos de experiência em evangelismo, né, na zona rural, e dirigiu também algumas congregações em lugares assim inóspitos que a maioria dos obreiros não topam ir. E nós vamos aqui conversar um pouquinho a respeito de algumas experiências que o Pastor Firmo teve, né, na zona rural. Aqui, em Romanos 10, versículo 9 fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Só que, lá no versículo 14, fala assim: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, são várias perguntas que nos apertam, né? É verdade. Às vezes nós queremos o crescimento da obra do Senhor, mas não queremos ir em busca das almas. Ou queremos ir só dentro da cidade, nas igrejas bem montadinhas, né, bem equipadas. Ou querer resultado rápido também, né? Resultado rápido, mas o campo missionário vai muito além disso, né? E nós vamos aqui ouvir algumas experiências do Pastor Firmo, o que ele já sofreu aí no evangelismo na zona rural, as histórias de sucesso, também as histórias de perigo, as histórias também de falta de experiência também no início. Então, muita coisa aconteceu, né? Até chegar a ficar com esses cabelinhos brancos aí. Os veteranos têm muito para nos ensinar. E eu quero deixar o Pastor Firmo aqui à vontade nesse momento para contar aí uma experiência vexatória que ele já teve aí no evangelismo da zona rural. Já passou por alguma situação vexatória? Algumas. E muitas vezes daquelas que põem a gente bem triste também. Com certeza. Pastor, eu não tenho muito tempo não, deve ter poucos anos. Eu vou contar um bem agora recente, não tem 10 anos ainda que aconteceu. Eu comecei a trabalhar numa região, zona rural, visitando as pessoas muito carentes, pessoas sedentas, sabe? Sofrido demais. E eu naquele trabalho, eu também com muito poucas condições. Eu ia lá, minha era na raça mesmo, é porque a gente aprendeu a amar a obra e as almas, né? Então a gente vai. Só que nessa questão que eu vou contar agora, eu comecei a visitar umas famílias e deparei com uma das famílias, uma casa que tinha naquela casa 3 pessoas. Era uma senhora, o esposo dela e um filho, mas tudo já de boa idade, tá? E todo mundo doente. Eu chegava ali e eles me recebiam com aquele carinho, aquele amor, a gente orava, a gente pregava e tal. Aí um dia aquela senhora caiu em depressão. Depressão. E o marido dela
controlou também. E ele não sabia coar um café. Eu cheguei lá um dia, ele tinha saído, ele não estava. Ele tinha saído e na casa de um vizinho que tinha mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros distanciado da casa dele, para pedir a vizinha para coar um café para ele, que ele não sabia coar um café. Ele estava tão descontrolado. Que situação. O filho, que era um rapaz aí, já mais ou menos uns 45, 50 anos de idade, estava com problema, uma doença no pé lá, das pernas, que o pé dele estava mais grosso que o pé de um elefante, inchado, até meio preto, que a circulação tinha... E eu orava ali e pedia ao Senhor misericórdia. E eu saía dali daquela casa quase chorando. E eu não tinha nada para dar para eles, a não ser Bíblia e oração. Não dava para levar uma balinha, não tinha jeito. Sabe? Aí, por fim, eu falei para Jesus, Senhor, eu não vou vir cá mais não. Sabe? Eu vejo esse povo sofrendo desse jeito, morrendo desse jeito, e eu não posso fazer nada. Sabe? Eu vou vir cá mais não. Sabe que eu fiquei tão decepcionado com aquilo que eu não voltei lá mais? Eu passei por uma situação parecida. Não Deus me livre. Lá em Santa Cruz de Goiás, assim que eu assumi a igreja lá, a Assembleia de Deus, eu fiquei sabendo que tinha um senhor que morava no lixão da cidade. Correto. Mas não era um aterro sanitário, era um lixão mesmo, era uma vala profunda e os caminhões vinham, despejavam o lixo ali e ele entrava ali dentro daquela vala, tocando os urubus assim, e retirava dali de dentro aquilo que ele achava que poderia ser aproveitado para reciclar, mas ele sozinho ali. Sozinho. Aí eu fui lá visitar, né? Cheguei lá, encontrei ele, um senhor de idade, já mais ou menos com 60 anos de idade, mais ou menos, só com um calção, sem chinelo, sem camisa, lá no meio dos urubus, lá, catando alguma coisa. E ele foi me recepcionou com muita alegria, um sorriso. O que é que faz um trem desse? E foi, me levou, me convidou pra entrar na casinha dele, assim, na beira do buraco que ele tinha construído, tirando ali materiais de dentro da vala de lixo. Aí não tinha água para beber, não tinha comida nenhuma, não tinha nada para comer. E eu com a Bíblia na mão... Pois é, chique demais. Eu não tive coragem de... Bom, Bíblia para ele. Não tive coragem de evangelizar. Como é que faz? Não tive. Eu cumprimentei ele, verifiquei a situação dele, falei assim, pastor, não posso te oferecer nem um copo d'água, é porque eu não tenho. Eu não tenho água potável aqui. Eu falei, não, faz o seguinte, vamos, eu vou voltar para a cidade, vou providenciar alguma coisa, depois eu volto. Correto. Fui, providenciei uma cesta básica, providenciei água potável para ele, providenciei roupa, calçado. Aí que eu tive coragem de falar de Jesus para ele. E ele prontamente aceitou a fé. É mais chique. E eu falei assim, pastor, teria condições de o senhor vir aqui pelo menos uma vez por semana para o senhor ler a Bíblia para mim? Porque eu não sei ler. Eu tenho a Bíblia, mas eu não sei ler. E ninguém nunca leu a Bíblia pra mim. Como é que faz, hein? Aí nós voltamos lá por várias vezes mesmo, durante uns 3 a 4 meses, lendo a Bíblia pra ele, discipulando ele. Desceu as águas. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E poucos meses depois ele morreu de tuberculose. Deus recolheu. E me marcou muito aquela situação. Recolheu ele, Jesus. E a palavra que ele marcou, assim, que ele falou pra mim que mais marcou, ele falou assim, pastor, eu sempre quis conhecer Jesus, mas nunca ninguém veio aqui falar dele pra mim e nem ler a Bíblia pra mim. Me ensinar a fazer feitiço já vieram. Muitas vezes. Mas
ler a Bíblia pra mim, falar de Jesus pra mim, o senhor é o primeiro. Aquilo marcou demais, marcou muito. Mas uma história dessa, eu fico com dificuldade, porque eu sou meio emotivo. E às vezes fico até com dificuldade de argumentação. Mas o evangelismo, a gente encontra coisas difíceis mesmo. Como eu comecei a contar aquela história daquela família, do rapaz que não dava conta de comer um café, o outro com a perna bem danificada, doente, e a senhora, ela tem essa última doença que saiu agora e que o povo não quer sair. Depressiva, ela ficou depressiva. Ela punha lá no terreiro, da sala ou da cozinha, uma cadeira, e ali, se fosse de manhãzinha, ela ficava ali o dia inteiro sentada naquela cadeira. E nas condições tão difíceis, que ali ela fazia as suas necessidades fisiológicas ali, sentada naquela cadeira. Só. E uma coisa que eu não entendo, pastor, é que ninguém, eu não sei, parece que isso tinha que ser uma obrigação, pelo menos do município, né? Acudir as pessoas, né? Não. Assistência social. Aí eu fico com dificuldade, a gente encontra várias situações, assim, como você está falando aí. Você teve a felicidade que teve resultado, né? Uhum. Você ganhou o cidadão para Jesus, e Jesus, sabendo da situação, logo recolheu, levou, né? Agora, esse caos que eu estou te contando aqui, eu não sei, eu não dei conta de lá mais. O senhor sentiu mal, né? Nossa, eu estava sentindo tão mal. E eu estava tão mal que parece que as minhas orações que eu fazia ali nem adiantavam. Eu resolvi. Não, aí eu larguei de lá. Falei, não, só não aguento isso que não. É difícil. Eu acho que é uma minha covardeza, mas eu não arrependi de ter evitado de lá mais, porque eu estava sofrendo demais com aquilo lá, sabe? Mexe, né? Com quem ama mesmo as almas, parece que sente a dor do pecador. Não, dói demais, né? E tem uma coisa assim que às vezes faz doer mais ainda, né, no coração do evangelista, principalmente da zona rural, é que nem sempre é prioridade das igrejas a evangelização e missões. Em que sentido? Eu quero explicar bem aqui, né, para que não fique mal entendido. Correto. Eu me incluo aqui, nós gastamos muito com prédios, gastamos muito com conforto na cidade, gastamos muito, né, com equipamentos de som modernos e tudo mais, e nós investimos, observa, eu falei gastar, né? Agora eu falei investir. Investimos pouco em missões, investimos pouco em evangelização, porque Jesus nos ensinou a pregar o evangelho pleno. O ser humano, ele não tem só espírito, só alma. É corpo, alma e espírito. O que adianta você ir lá falar de Jesus Cristo, tentar salvar a alma do camarada, se ele tá precisando de um sapato, tá sem comer, sem beber, né? Precisando de um amigo, E aí... Você chega quer tocar Bíblia. E às vezes não é porque o evangelista não identificou a necessidade, é porque ele não tem um amparo suficiente, ele não tem condições da instituição para poder auxiliar. Uma vez eu chorei mesmo, essa vez eu chorei, fiquei chateado demais e conversei com o Senhor. Eu fazia um campo rural, né? Estava encarregado. Aí eu estava autorizado pelo pastor presidente, todo fim de semana eu passar na tesouraria e pegar lá um equivalente, o petróleo. A importância para mim pôr petróleo no carro, para mim ir, né, na rota que eu fazia. E aí um dia, toda vez que eu ia na Secretaria de Finanças, o secretário
falava alguma coisa lá, desabonando e tal. E na última vez, ele falou uma palavra lá que eu não... Acho que não deveria nem eu falar, que eu vou falar só pra... Porque isso me machucou demais. Eu fiquei com dó demais desse secretário. Ele falou assim, só se eu virar dinheiro aqui, né? Pesado. Pesado demais, aquilo me fez mal demais. Eu saí, o pastor, doente dali, chateado demais. E falei pro Senhor, conversando com o Senhor, se essa obra é do Senhor e da vontade do Senhor, então o Senhor vai me dar condições de nunca mais eu pegar um centavo nessa secretaria para fazer missões. Todas as vezes que eu for sair para o campo de missão, eu vou ter o suficiente para me pôr o petróleo no meu carro e ir para o campo. Pastor, até hoje, nunca mais me faltou dinheiro para essa obra. E todas as vezes que eu vou para a obra, missão no campo rural, que eu gosto muito desse trabalho, você pode olhar no meu carro, não tem menos de meio tanque de gasolina ou de diesel ou tanque cheio. E às vezes eu tenho um tanque cheio e mais um galão na garupa do caminhonete, porque Deus escutou minha oração e viu meu sofrimento naquele dia. Nunca mais me faltou um centavo por gasolina, até hoje. Eu tenho hora que eu fico, às vezes, separado assim, analisando. E me falta argumento para me agradecer a Deus. E até falo, Senhor, se não fosse o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não tinha nenhuma palavra, não tinha argumento. O Senhor é grande demais. O Senhor já fez isso, isso, isso. Vou contar com uma das façanhas que aconteceu. Comigo, inclusive sua mãe estava junto comigo. Eu numa fazenda, retirado de mais ou menos uns 55, 60 quilômetros da cidade. A gente chegou na fazenda, era a primeira vez que eu estava vindo naquela fazenda. Uma casa grande, lembro da cor da casa até hoje, uma casa amarela, grande. E na frente da casa uma curralama, um curral, tudo bem feito, de madeira, de tábua, tudo fazendona, né? Quando eu bati lá na porteira, lá, a casa era pro lado do curral, lá eu de cá do curral, e o cidadão saiu na porta da sala da casa e fez assim com a mão, né? Me chamando para acabar de chegar. E ele não ficou na porta me esperando, não. Eu cheguei na porta, eu já tinha entrado para casa fora. E eu entrei, corredorzão assim, uma sala, uma botela de uma sala, um sofá velho assim. E lá um menino, mais ou menos 6, 7 anos de idade, dormindo no sofá, só de shortinho, sem camisa, né? Dormindo lá, bonitinho, né? Passou quando eu passei por aquele sofá aqui, entrei e cheguei na área do fundo da casa, foi só me esperar na área no fundo da casa. Deu muita liberdade, né? É demais, a simplicidade demais, né? Me cumprimentaram, me chegou, pegou na minha mão, me recebeu, tá bom, pai. Passou quando eu cumprimentando ainda eles, tinha lá uns 3 adultos, o pai, a esposa e mais um rapaz lá, eu não sei se era parente, se era funcionário. O menino chega agora, aquele menino que eu passei por ele na sala, que ele tava dormindo. Agora chega lá umas cambalhotas lá, cara, naquele lugar lá cheio de demônio. E eu fiquei me esbabacado assim, olhando aquele comportamento daquela criança. Quando eu olhei pro pai, o pai chorando, correndo água no rosto. Sofrimento. Olhei pra mãe também, a mesma coisa, a mãe chorando, né? Correndo água no rosto. Aí eu virei pra ele assim, o que é que tá acontecendo aqui na sua casa? Aí ele fez, não, pastor, eu naquela época eu era presbítero. Eu falei, não, pastor, aqui em casa tem tempo que tá acontecendo isso aqui, ó. Aí o senhor quer ver?
Vem cá, minha esposa, é uma mulher nova, de uns 25 anos por aí, nova, mulher nova. Vem cá, chamou a esposa, né? Olha pra você ver aqui como é que tá minha esposa, toda cortada de dente e unha dos meninos. Quando eles ficam assim, não é só isso aqui não. O outro também. Também acontece a mesma coisa com ele. Com os dois. Aí como é que tá a mãe deles, toda cortada de dente e unha das crianças. Que isso. E tem muito tempo. Já tem uns 2 anos ou mais que tá acontecendo isso aqui. Aí ousadamente, Deus me deu uma autoridade. Mandei o capeta sair do menino, saiu. E quando o capeta saiu do menino, eu olhei, tinha um murinho assim, na área assim. Do lado do muro eu vi uns pedaços de livro, um livro grande assim. Jogado os pedacinhos, eu olhei de jeito. E aí era a Bíblia. Bíblia estourada, jogada fora lá, né? Eu falei, mas eu posso pegar esse livro para mim? Ah, pastor, pode pegar. Fui lá, peguei um pedaço que peguei lá, peguei, juntei. Era uma Bíblia grande, uma Bíblia de estudo, até mais lindo, mas pedaço jogado lá. Aí voltei, né? Aquele punhado de papel, não fez. Se eu venho cá, eu posso levar para mim? Ele, pode, pastor, pode levar. Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma oração aqui, na sua casa? Mas eu tô te perguntando assim, porque esse comportamento dos seus meninos aí, ó, isso é demônio. Você viu expulsando, ele saiu. Mas eles vão voltar. Mas eu quero autorização sua, se eu puder fazer uma oração aqui. E eu vou fazer uma oração e nessa oração eu vou baixar um decreto. É lei, agora vai passar a ser lei aqui. Baixar um decreto proibindo demônios não passar nem perto dessa casa, nem perto dessa família. Posso fazer? Pastor, pelo amor de Deus, faz logo. Faz logo, pastor. E chorando, né? Esse sofrimento. E eu peguei, levantei a oração lá, levantei minha mão e orava e falava, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu ousadamente eu uso de poder de Deus, autoridade no teu nome, no nome de Jesus Cristo, baixando um decreto, determinando, ordenando para os demônios que têm atormentado essa casa, essa família, não passar nem perto dessa casa mais. Fica proibido, em nome de Jesus Cristo. E encerrei a oração ali, cumprimentei e fui embora. Mas preocupado, fui embora preocupado. Normal, né? Não tinha visto uma situação daquela ainda, Nunca tinha visto. Aí, quando foi, se não me engano, não estou bem certo, mas não, tem muitos anos isso já. Eu voltei. Me parece que 16 dias depois eu voltei naquela casa. Preocupado, né, com aquele negócio. Voltei lá. Agora, eles, em vez de me receber do jeito que me receberam, chegou lá na porta e me chamou e foi lá pro fundo, não. Agora eles veio cá no curral me abraçar, chegar e me receber e me chamar de pastor e tal, vamos pra dentro e tal. E aí quando eu cheguei, entrei pra dentro, que aquela alegria tremenda deles e minha também, né? E disse, ó, eu sei que o senhor vai gostar do que eu vou falar pro senhor. Olha. Nós agora é crente. Deus bom. Nós agora é crente e nós estamos frequentando os cultos lá no povoado do Cavalheiro. Daqui lá tem 12 quilômetros, mas o meu Fusquinha vai... Só pra você ver que gostoso. Até o meu carro melhorou. Tá. Eu tô indo. E o pastor me deu uma Bíblia bonita. Vem cá, pessoal, ver aqui, Bíblia. Pegou a Bíblia desse tamanho, linda Bíblia. Agora ia trazendo assim. Aquela alegria, né? Aquele gosto, né? Aí imagina a alegria que me deu. Gostoso, isso é um dos resultados. Fruto, né? Fruto, né? Trabalho. Nessa mesma região lá, da Chapada ali de Ipameri, isso. o senhor teve uma outra experiência que o senhor foi
numa fazenda e eles estavam passando por uma dificuldade lá com o animal. Conta pra nós, como que foi? Pastor Felipe, essa experiência, tem muita gente que pode até ignorar, sabe? Eu mesmo fiz ousadamente, não, até assim, apostando que se Deus poderia fazer ou não. Até eu falei assim, né? Se Deus quiser, Ele vai fazer a obra. Eu cheguei numa fazenda também, a sede. O proprietário morava em São Paulo naquela época, não lembro mais o nome dele. Ele morava para lá, para São Paulo. E na fazenda ficava o gerente, mas a família dele. E eu cheguei, era de tardezinha. E com uma certa, assim, urgência também, porque eu estava encarregado de dirigir um culto no povoado que retirado mais ou menos uns 12 a 15 quilômetros daquela fazenda. E estava bem de tardezinha. Mas eu cheguei e o povo naquela casa, reunido na sala, era mais ou menos uma meia dúzia de gente, apreensivo, sabe? E eu cheguei para pregar, evangelizar, falar de Jesus. E quando eu comecei, me identifiquei, veio, ó, eu tô aqui para esse fim, assim, sou fulano de tal. E o meu objetivo aqui é falar de Deus. Aí a senhora, né, a dona, a esposa do gerente, pôs a mão para cima assim, a mão oposta assim. E eu creio muito em Deus. Quer ver, pastor? Vem cá para o senhor ver um negócio aqui. E me acompanha aqui. E desceu casa abaixo, a casona grande, casarão, sabe? Desceu, saiu lá no fundo, no quintal e eu fui atrás, acompanhando. Ó a responsabilidade de falar, né? De Jesus, hein? Aí eu atravessei a casa, né, e entramos pro quintal abaixo, que não tinha quintal não, já saía da casa, já era pasto. Muitos pés de goiaba. E eles tinham, antes do romper do sol, nascer do sol, eles tinham castrado um cavalo de estimação do dono da fazenda. No mínimo era de raça, né? Era de raça e de estimação mesmo. Era o cavalo do homem, quando ia na fazenda, dar a volta dele lá e tal, ver e tal. Tinha castrado antes do sol nascer, disse que era lá o lema dele lá, que pra não dar certo, né? Evitar algum problema. E aí agora já era quase 6 horas da tarde. Quase 6 horas da tarde, o sol estava quase se pondo. E o cavalo, desde a hora que se castrou de manhã, antes do sol nascer, até naquele horário, sangrando. Jesus. Onde o cavalo parava uns minutos, o animal, eles tinham amarrado o cavalo num pé de goiaba, cabresto longo assim, e o cavalo não ficava quieto. Ficava uns minutos quieto de cá, dava aqueles... O sangue ia caindo e encaroçando, dava aqueles caroços de sangue assim. O cavalo mudava pra lá, outro caroço de sangue, um monte assim, sangrando o dia inteirinho. E eles apavorados, porque o cavalo de estimação do homem, cavalo de raça, né? Ia morrer. Todo jeito, para todo efeito, ia morrer. Aí ela me mostrou e veio, olha, pessoal, ver que situação está aqui e tal. Falei, não, deixa eu falar para a senhora. Eu não achei ainda na Bíblia Sagrada, mandando eu orar especificamente para o animal assim, não. Mas eu já achei na Bíblia que eu coloco todos os problemas na mão do Senhor. Ele pode, se ele quiser, ele pode resolver. Se ele quiser, pode. Se ele quiser, ele pode resolver. E eu vou orar. A esse respeito, eu vou mostrar a situação para o Senhor, nosso Deus. E se ele quiser, ele vai resolver esse problema. E eu lembro até hoje. Levantei minhas mãos para cima, para o céu. E falei com o Senhor lá poucos segundos. Acho que não chegou nem meio minuto. Pastor, quando eu parei a minha oração, eu olhei, parece que o sangue, em vez de entancar, estava derramando mais. Não, aumentado. Tinha aumentado mesmo. Jorrava, agora jorrava sangue, né? E aí, a senhora olhou assim, o sangue derramando, e eu falei para ela assim, ó,
pode soltar o animal. Já mostrei para Deus a situação. Agora é com ele. Agora deixa com ele. Ele tem que ter fé. Ela olhou e o sangue jorrando. E aí eu falei, pode soltar. Pode soltar. Ela foi, tirou o cabreiro do cavalo. E eu fui saindo, né? Ela veio para trás, né? Por trás. E eu fui, entrei na casa dela. Logo ela chegou também. E eu despedi deles que eu tinha... Oh, desculpa. Tem que ir embora. Dirigiu o culto. Dirigi o culto na Cortella, já a 12 a 15 quilômetros retirado. Já tava, né? Embora. E fui embora. De lá do culto eu fui embora pra cidade. Aí passou, me parece que foi 12 dias, eu voltei na região de novo. E numa fazenda retirada dessa, mais ou menos uns 8 quilômetros, retirada dessa, onde eu tava, tinha conhecido isso. Um cidadão tocando um gado lá, a cavalo, mexendo com um gado lá no pasto. Aí ele largou o gado lá onde ele tava mexendo com o gado, veio disparado pro rumo da estrada. E quando chegou na beira da estrada, tinha uma cerca, né? Ele gritava, pastor, pastor, é o senhor que é o pastor que curou o cavalo lá na fazenda de fulano? Não, eu não curei cavalo, nada não. Não, mas não é o senhor o pastor que teve lá e assim, assim, assim? É, eu mesmo. Não, o senhor deixou eu ir com o senhor? Ele, não, mas que jeito você vai comigo, você tá a cavalo? Não, eu deixo o cavalo aqui, depois eu busco. Aí eu já tinha parado, rapaz, ele amarrou o cavalo lá na cerca e veio e entrou no meu carro e não fomos pra lá. Chegamos lá naquela casa, o povo tava pulando de alegria, veio me receber cá na frente, aquela alegria, aquela satisfação. E eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, pastor de Deus, o senhor é um homem de Deus mesmo. Quando o senhor foi embora, que o carro do senhor subiu aqui, que lá na frente da casa é meio subida assim, ó. Quando o senhor foi subir, antes do senhor cobrir lá, o carro, o senhor sumir para lá, e eu desci e fui lá ver o cavalo. Não caía mais nem um pingo de sangue. Glória a Deus. Não caía nem um pingo de sangue mais. E só mesmo Deus para fazer um trem desse. Eu aproveitei o embalo, falei, não, então vamos fazer o seguinte, já que vocês viram quem é meu Deus, que tal vocês aceitar o meu Deus como dono de vocês, como Salvador? Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Que tal vocês aceitar Ele como Salvador da alma de vocês? Todo mundo da casa aceitou Jesus Cristo. Aí eu dei glória a Deus. Deus é tão maravilhoso, Deus que nós servimos, que Ele se importa com tudo. E parece que Ele provoca situações, né? Permite para poder mostrar o amor dele, o carinho dele, a atenção dele, né? E, igual o senhor falou, fica até sem graça de apresentar algumas situações a Deus, pensando que, né, Deus não vai se importar com isso, né? Mas Deus se importa conosco de forma maravilhosa. É o que eu achei bom lá, porque é o seguinte, a situação que foi provocada para ganhar 5 ou 6 almas, é lindo demais, né? Demais. É lindo demais. E olha que, assim, me fez lembrar aqui Pedro, quando ele foi convidado para ir para casa de Cornélio, né? Cornélio. Ele hesitou. Ele com certeza não iria se primeiro Deus não tivesse dado aquela revelação para ele. Não ia. Ele não ia. Né? Não iria. Deus permitiu. Deus provocou aquela situação ali. Mostrou para ele aquele lençol. Mostrou os animais tudo, né? Mandou ele matar e comer. Falei, jamais. Nunca pus coisa impura na minha boca, não vou pôr. Jamais. Deus falou, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E aí... Foi onde nasceu a igreja, né? Então, tem situações que Deus nos deixa... Deus nos deixa em situações constrangedoras até, né? Nessa hora você tem, assim, tipo assim, arriscar, né? Tem que dar a voz, dar ouvido à voz do Espírito Santo, falando mais forte dentro de nós e ser ousados, né? Hoje mesmo eu pregava, eu até não pregava, a pessoa é crente e eu confessava com ela falando assim pra mim, que ela agora, ela tá perdendo as vistas, mas não tá enxergando mais. Praticamente não enxerga mais. E ela alegando,
Pastor, como eu gostava muito de ler a Bíblia, eu lia a Bíblia todo dia e tal, toda hora e tal. Mas agora eu não posso ler mais a Bíblia. Aí Deus me deu a palavra na hora. Pois é, mas Deus sabia que a senhora ia chegar nesse ponto. É por isso que a senhora lia a Bíblia todos os dias e agora está com ela gravada no coração. Não precisa ler mais, a senhora está com depósito. Usa a que está no coração. Me fez lembrar a época, primeiro e segundo século da era cristã, que os crentes eram perseguidos, né, pelo Império. Eles tinham que decorar as páginas da Bíblia, né? Cada um ficava com uma, né? Ou cada um ficava com um pedaço dela. Da Bíblia para decorar e passar para o outro, né? Porque a Bíblia foi recolhida, né? E quando achavam com a Bíblia, o quê? Era massacrado. Era massacrado, né? Mas Deus é maravilhoso demais. Para encerrar, Pastor Firmo, sim. Porque nós vamos ter aí parte 2, 3, 4. Isso é ótimo. Eu gostaria que o senhor desse aí uma palavra de ânimo para os pastores que enfrentam dificuldades aí no campo evangelístico, no campo de missões. Às vezes pastoreia uma corrutela pequena, ou às vezes está aí nas tribos indígenas, ou evangelizando os ribeirinhos, e estão enfrentando dificuldades no campo. Que palavra que o senhor deixaria para esses obreiros do Senhor que estão enfrentando dificuldades aí no Brasil afora, no mundo afora? Em primeiro lugar, eu quero parabenizá-los, porque esse tipo de obra é só para quem? Primeiro é para quem tem chamada. Sim. Depois tem coragem. Hoje, Pastor Firmo, tem missionárias que têm muito mais coragem do que muitos homens missionários que estão aí na Amazônia, países comunistas que perseguem a igreja. Tem muito mais coragem, muito mais garra do que muitos obreiros aí que se arrogam de ser homem, mas não tem garra. Na hora do arroxo... Me vem lembrar de Débora, né? Débora e Baraque. É incrível. É lindo, né? Que se a pessoa colocar pronto, né? Deus entregou, né, na mão de uma mulher, porque os homens que estavam ali, eles eram covardes. Pesado falar isso, mas eram. Mas voltando na sua pergunta, é que eu já parabenizei esses homens e mulheres que estão aí nessas situações, na frente da obra, nos povoados, ribeirinhos, e zona rural e lugares remotos, com muita dificuldade. Eu aconselho que dá glória a Deus, privilégio, dá graças a Deus, porque sofrer por amor à obra, por amor a Cristo, por amor às almas, é um privilégio. É um privilégio. É igual nós já comentamos outra hora, pastorear e conduzir obra na cidade é mordomia, fácil. Né? É mordomia. E tem causa seguinte, de um cidadão se galba que se a igreja não puder te dar um bom salário, essa não me serve. Pastor, já que eu tô tocando esse assunto, esse tempo atrás eu fiquei sabendo num episódio assim, que um cidadão arrogava que se a igreja não desse conta de fornecer para ele a média de 40 salário mínimo, para ele não servia. Meu Deus. Aí eu voltando para os ribeirinhos, povoados, enquanto às vezes a gente não tem nem um cavalo, um jumento para andar. Não tem nem uma canoa de madeira. E não tem uma canoa de madeira. Às vezes o carro bom demais que temos é um fusquinha velho caindo em pedaço e dando glória a Deus, cantando louvores. E ganhando a alma para Jesus. Não, eu lembro uma vez
que na região que eu trabalhava no evangelismo, eu tinha um Fuscão. E quando a gente voltava da jornada, a gente puxava aqueles hinos assim, ó. Os guerreiros se preparam para uma grande luta. Aquilo, parece que o Fusquinha faltava explodir de poder de Deus, né? E a gente não queria aparecer, a gente queria ver a obra crescer, né? Não é a falta de recurso que para o missionário. Nem queria recurso, porque senão a gente ia, né? Era tão gostoso quando a gente ia orar, chegar em alguma situação, precisava de orar por um enfermo, pessoa. Deus respondia era na hora, operava era na hora, sabe? Eu lembro uma vez, me chamaram 5 horas da madrugada para orar para uma senhora. Uma situação lá que inclusive que me abordava, foi na minha casa, me chamar, era uma patrulha de polícia. Patrulha de polícia, não deu conta da situação lá, era uma mulher que estava possessa. Tava chovendo, uma chuva fininha, e a mulher possessa no meio de uma das avenidas principais da cidade. E a polícia não deu conta nem de dominar aquela senhora, sabe? Porque a situação era feia. Como os policiais me conheciam, me chama lá. E o sargento comandante da polícia falou, ó, e vamos logo. Mas por quê? Eu falei, eu conheci meu, sargento, o que está acontecendo? Não. Eu tô com uma situação ali que é só vocês crentes que pode resolver. E eu tô falando assim porque eu tenho um irmão que é pastor e eu sei muito bem. E vamos logo, anda logo. E não, espera aí, deixa eu me arrumar aqui. Já tava deitado já pra dormir? Eu tava deitado, já querendo dormir, mas não dormia. Orava, eu tava orando em espírito ali, orando, aproveitando o tempo, enquanto não vinha o sono. E aí bate no portão, né? Fui lá, atendi, voltei pra trás, pedi ele pra me dar um tempo, voltei e arrumei, né? Tô lá vestindo roupa. Quando eu ainda lembro até hoje, quando eu levei a mão no guarda-roupa, vesti a roupa, peguei a folga. Lancei a mão, peguei até uma gravata e tô lá colocando a gravata. A minha esposa levantou a cabeça, você vai mexer com o demoniado, vai pôr até a gravata. E eu lembrei, falei assim, ó, soldado de Cristo, onde é ataviado. Oh, meu Deus do céu. E peguei a Bíblia, bati no peito assim, saí já marchando pro lado do carro da polícia, entrei no carro, cheguei lá na avenida. Você vê que multidão que tava, rapaz, aquela multidão de gente curiosa lá na avenida, participando aí. Eu cheguei, avenida de 2 pistas e tava bem no eixo da avenida. Quando eu cheguei, a pessoa deitada no chão, rolando. De um meio-fio ao outro meio-fio do outro lado. Quando eu cheguei, ela estava de cá e ela foi rolando, foi lá no meio-fio do outro lado e voltou. Rolando pro meu lado, né? E gritando, um grito emendado no outro. E gritando alto. A mulher trajada de branco, cabelo longo, cabelo batia lá no meio das costas para mais. Naquela situação. Tá? Aí eu esperei, ele foi lá do outro lado e voltou. Quando ele voltou, que chegou cá onde eu tava, eu repreendi em nome de Jesus. Travou, né? E eu fui expulsando, era um punhado, pô. Legião. Era legião. Por fim ficou um, eu lembro até hoje, ficou um na perna dela. A perna endureceu, parecia um pau seco, não dobrava a perna. E eu mandei, sai da perna também, ué. Eu tô mandando, em nome de Jesus Cristo, saiu. Aí falei pro sargento, agora você pode levar ela pra casa dela. E Deus me tomou numa palavra, menino. Ali tinha muito curioso. Tinha mais de 60 pessoas ali. E aí depois eu fui analisar. Deus não tinha problema nenhum com aquela mulher. O problema ali era que tinha muita gente precisando de ouvir a palavra naquela madrugada ali. Sabe? E Deus me deu uma palavra tão poderosa.
Foi mais ou menos poucos minutos. Foi mais ou menos de 5 a 10 minutos de Bíblia. Pura Bíblia mesmo e poder de Deus. E eu lembro até hoje, vai dizer, ó, os senhores que estão aqui nessas mediações, ouvindo essa palavra e vendo, e acabou de ver esse espetáculo aí, ó, fica esperto. Porque se não tiver Jesus Cristo, está disposto. Também está possível, está vulnerável, está sujeito a passar por essas situações vergonhosas também. Isso é demônio, é muito. Vocês viram que é muitos demônios. E quem não tem Jesus Cristo pode ser. Né? E aí encerrou a palavra e eu falei pro sargento, pode me levar para cá. Trás. Só que ali naquele momento, em vez da viatura que me buscou, já tinha mais uma também na questão, que foi me buscar lá. Foi uma, mas tinha outra viatura de polícia lá, mas não deram conta não. Aí eu fui concluir, pensando, né? No meio de 2 carros de polícia, cheio de polícia, né? De serviço, fardado, armado. Não deu conta da situação, que era uma mulher só. O problema era espiritual. Problema espiritual. Aí eu fui entender que realmente Deus usa nós e nos enche de poder e nos dá autoridade e capacidade, caso nós colocarmos à disposição do Senhor, nosso Deus. E é o tamanho da responsabilidade da igreja, né? Tem muita gente que tenta colocar culpa no governo, só falar, na polícia e tudo, mas o que é para a igreja fazer, o político não consegue fazer, a polícia não consegue fazer, né? O que é do mundo espiritual é responsabilidade da igreja, não tem outra. Pastor, e é bom também deixar claro que não precisa ser obreiro para fazer obra de Deus, não. Esse dia lá mesmo, eles foram na casa de um cidadão que estava bem nas proximidades. O cidadão não foi, não atendeu. Não, vai na casa do pastor fulano de tal. Foram na casa do pastor, o pastor estava viajando, porque se tivesse o pastor ia atender, né? Não. Aí o pastor estava viajando. Aí que o policial lembrou que mais na frente eu morava ali. Foi lá. Aí... Na época o senhor não era pastor então ainda? Não era. Eu devo que era de diácono a presbítero. Certo? Mas cheio de Deus. Cheio do poder de Deus. É porque para fazer a obra do Senhor, principalmente quem está na missão mesmo, se não tiver unção, é bom que não saia não. Verdade, tem que estar. Não vai não, porque a obra é espinhosa e perigosa. É sério demais, porque Jesus Cristo falou, quando ele estava sendo assunto aos céus, para não sair de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Justamente. Então não é simplesmente, eu me sinto vocacionado, vou fazer a obra. Não é assim não. Não é assim, né? Não é assim. E outra, nunca se deva se enviar. Tem que esperar o pastor enviar. Hoje o que acontece muito, às vezes as pessoas têm vontade de fazer a obra, mas é da maneira dele. Sem instrução. Não tem instrução, não tem humildade para esperar o pastor mandar, enviar. E vai, quebra a cara lá e vem todo marafonado e agora blasfema, põe culpa até em Deus. Verdade. Então é bom, pastor. A gente volta e meia, inclusive você que é pastor, está dirigindo trabalho à igreja, volta e meia toca nesse assunto. Tem que dar instrução, né? Tem que dar instrução. Até mesmo porque é o seguinte, como a gente cobrar alguma coisa da pessoa se nós não ensinamos, né? E ensinar não é só falar, né? Não é. É fazer. Eu acho que está faltando muito. Nós temos muita palavra nos púlpitos. Muito. Nós temos pouca ação fora das 4 paredes. Assim, a minha percepção, posso estar errado. Não, mas eu vejo assim também. Falta exemplo, falta... assim, eu fico preocupado porque a minha geração de pastores
está pecando em fazer discípulos, está fazendo poucos discípulos na prática. Tem curso teológico para todo lado, mas a prática do dia a dia, o ir no campo, o evangelizar ali, frente a frente com o pecador, está escasso, né? E ainda tem uma questão. Quando você tem esse mapa, esse objetivo, esse projeto, 10 não tem o mesmo projeto. E aí vai desabonar o seu projeto. E se você começar a instruir os seus crentes, seus seguidores, seus obreiros, se o outro ficar sabendo, ele desabona e chama o fulano para lá. E hoje tá desse jeito. Uma vez na cidade de Pires do Rio, criaram lá um conselho de pastores para trabalhar unido para tentar corrigir esse tipo de distúrbio. Por exemplo, o camarada é disciplinado lá na sua igreja, ele chega na outra igreja, ele é recebido e não precisa nem levar a carta. E não precisa também levantamento da vida, do padrão de vida dele. Não, chega e é recebido de braço aberto, que carinho, amanhã tá cantando no conjunto, tá obreiro, tocando, né? Tá no púlpito, tá... E isso está dando um prejuízo tremendo nas igrejas, na obra. Com certeza. Então eu puxo essa responsabilidade para a minha geração. É necessário fazer obreiros, mas não só de palavra, não só consagrar, né? Tem que instruir. É na prática. Instrução. Jesus Cristo andou 3 anos e meio com os seus discípulos para que eles fossem feitos apóstolos, né? E desse continuidade ao trabalho que Jesus Cristo iniciou. Os nossos veteranos, os meus veteranos me ensinaram. E agora a minha responsabilidade, né, de ensinar a próxima geração para que tenhamos evangelistas de verdade, missionários de verdade, pessoas de coragem, né? Preparado, pessoa preparada. Poder expulsar um demônio, orar pelos enfermos, visitar os hospitais, visitar os presídios. Então, eu puxo essa responsabilidade para a minha geração. E, inclusive, eu falo muito na igreja, criança não é igreja de amanhã. É de agora. É de agora. Jovens não são igreja de amanhã. É de agora. Nós precisamos trabalhar mais o evangelismo, missões. Tem que estar no topo da lista de prioridade, né, das igrejas. Infelizmente. E ensinar, né, pastor? Que o crente não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, o obreiro, não. O crente. O crente é um instrumento de Deus. E a ovelha que gera ovelha, né? Nós precisamos compreender isso. Precisamos produzir frutos. Eu me lembro, pastor, tem não sei quantos anos faz, não, já deve ter uns de 15 anos para frente, deve ter uns 20 anos. Eu não morava aqui na cidade de Catalão, mas eu cheguei aqui. Não sei se eu... Sei que eu cheguei aqui. E aí logo eu tive uma notícia que uma irmã tal, conhecida minha, inclusive era de lá, de Pires do Rio, já morava aqui na cidade, que tinha sofrido um acidente e que agora estava no hospital e cogitava, os médicos, o setor de saúde cogitava que tinha que levar para Goiânia porque tinha que amputar o pé, porque estava lesionado e estava problemático ali, tinha que amputar o pé daquela irmã. E eu fiquei sabendo, me informaram, eu veio no meu coração, eu não aceito. Eu não aceito isso não, eu vou lá. Aonde é que essa irmã está internada? Ela está lá na tal hospital, assim. Pô. E cheguei lá, deixaram eu entrar, o povo estava pensando, a família. Quando eu cheguei no apartamento dessa irmã, aqui não cabia nem eu mais, que estava lotado. Cheio, um pouco preocupado, cheio, né? Porque no dia estava programado para ir para Goiânia. Tirar o pé, amputar, né, o pé da mulher. Mas eu cheguei já não concordando com aquela situação.
Desde quando eu recebi a notícia, foi negativo. Eu vou lá e vou pedir o Senhor para acudir a irmã. Ela é serva do Senhor. E cheguei naquele hospital, aí entrei e fui lá. E todo mundo aprecia aquela situação. Cumprimentei todo mundo, cumprimentei ela cremosa, né? Serva de Deus, crente mesmo. O que a senhora acha? Irmão Felipe. Ele falou, meu nome é Firmo Felipe da Silva, né? O que o médico concorda e falou que amanhã eu vou para Goiânia para amputar meu pé e tal. Mas eu fui perguntar, mas a senhora não acredita que Jesus Cristo pode curar a senhora hoje ainda, nessa situação? Não, ela falou, é muito sábia. Não, eu sei que se ele quiser, ele pode me curar, ué. Eu sei. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração aqui agora. Vamos pedir o Senhor para entrar com medidas. Quem sabe ele responde nós e a senhora amanhã, em vez de ir para Goiânia, recebe a alta. Rapaz, e quando eu falava assim, Deus visitava e falei com o Senhor. Sinceramente, é difícil até de continuar. A coisa mais linda. No outro dia, ali por volta das 4 horas da tarde, a mulher estava chegando na casa dela, tinha recebido alta, porque o médico voltou para conferir a situação. O pé da mulher estava totalmente diferente. Glória a Deus. E até hoje, volta e meia, eu lembro desse episódio e dou glória ao Senhor nosso Deus. E quero passar, né, para os nossos ouvintes o seguinte: somos instrumento do Senhor. E se nós colocarmos à disposição do Senhor nosso Deus, Ele vai usar cada um de nós, porque Ele não tem outro tipo de instrumento aqui na Terra senão nós. Sim. Mas tem que ter disposição. No capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, no versículo 18, 19, 20 por ali, fala lá, tá bem registrado, lá assim, é-me dado, Jesus Cristo falando, é-me dado todo o poder no céu, na terra e nas águas, e se não me engano, debaixo das águas também. Portanto, ide e ensinai todas as nações, Baramachai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É-me dado todo o poder. E Deus já me deu várias experiências com esse poder. Várias situações já têm se resolvido quando eu uso esse poder. Há poucos dias agora, não tem, acho que nem 15 dias, eu tenho uma mania, eu vou parar com esse negócio. Acho que até já parei, sabe? Quando eu vejo alguém, quando eu via, né? Alguém clamar de dor na coluna, problema na coluna, eu brincando, né? Mas brincadeira tem hora que o inimigo escuta e leva a sério. Eu acho que nem sei se eu tenho coluna. Acho que eu não tenho coluna, porque eu não sinto nada. Dor nenhuma. Não sinto nada de coluna. Oh, Jesus. Tá lá na fazenda esses dias agora, acho que não tem nem 15 dias. Trabalhando, tranquilo, bom demais. Sozinho lá, mas trabalhando gostoso, né? Quando começou uma dorzinha lá no meio das costas. E aquela dor desceu, foi para mais. O povo fala de escadeira, mais embaixo, né? E dali subiu, foi até que para lá do pescoço em riba. E aquilo queimava. Parecia que tinha um fogo, né? Nas costas ali. E eu falando com Deus, Senhor, mas eu não sou acostumado com dor. Ué. O Senhor nunca deixou eu passar a dor assim, não sou acostumado com dor. O Senhor sabe que eu não sou.
tem dó de mim, repreende esse mal e tal, vai falando. Isso foi muito tempo, e eu orando, falando com Deus assim, Senhor, mas aí tá acontecendo. E a dor? E aumentando. Jesus. Aumentando. Teve uns 2 momentos lá que eu só não sentei no chão, porque eu sou meio duro. Eu falei, não vou sentar. Eu sentar no chão não vai curar essa dor. Aí veio no meu coração, assim, cadê a autoridade? Aí foi bom. Peguei essa mão aqui e pus nas costas, assim, né? E repreendi. Primeiro eu falei assim, ó. Está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, versículo 18 a seguir. Isso me parece que é até 22, por ali, sim. Ao nome de Jesus Cristo, a este nome foi dado todo o poder, no céu, na terra e nas águas, ainda falei assim, debaixo das águas também. Ousadamente, eu te repreendo dor nas minhas costas. Agora, é em nome de Jesus Cristo. É uma ordem. Eu estou mandando. Sai agora em nome de Jesus Cristo. E tirei a mão. Pastor, é uma coisa chique demais. Não levou 2 minutos. E eu estava quase pulando de alegria, de pra cima, que a dor já tinha sumido. Pastor Firmo, é maravilhoso ouvir isso. Ó, tem 15 dias. Sabe por quê? Tem gente que acha que Deus não faz milagre mais, não. Tem muita gente saudosista. Antigamente, Deus operava milagre. Antigamente. É verdade. Deus continua operando. Quero convidar você, nossos telespectadores que moram aqui em Catalão, na zona rural também, na região, que está conseguindo nos ouvir aí pela internet. Nós estaremos reunidos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Madureira, Campo Interestadual de Patrocínio. A igreja fica na Avenida JK, ao lado da loja Casa Show Tintas, saída para Ipameri. E se você tiver, presta atenção, se você tiver enfermo, se você estiver passando por alguma dificuldade, que talvez os médicos já te desenganou, ou talvez você está aí oprimido por forças malignas, ou está com depressão, com ansiedade, problemas que a medicina já não consegue mais resolver, eu dou uma notícia boa para você. Jesus ainda opera milagres ainda. Se você tiver fé, vai lá. Queremos orar por você. Pastor Firmo vai estar lá para orar por você. E você vai poder experimentar o Deus da Bíblia. Uma coisa é você ler a Bíblia, ver o que Deus fez no passado. Outra coisa é você experimentar. A Bíblia Sagrada fala, né? Pra gente experimentar, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede. Eu posso te citar até o versículo. Salmo de número 34, versículo de número 8. Salmo 34, 8. Provai e vede. Então vamos lá, vamos provar. Vamos lá para você ver que Deus ainda faz milagres. Deus ainda cura. Deus ainda liberta. Deus ainda salva. Ele se importa com você, Ele se importa comigo, se importa com todas as áreas da sua vida. E eu estarei lá, Pastor Firmo vai estar lá, se Deus permitir. Amém. E nós estaremos orando por você. E detalhe, você não precisa pagar promessa, você não precisa ofertar, você não precisa fazer penitência, você não precisa fazer nenhum tipo de juramento. O que Jesus Cristo faz é por amor. O que Ele faz, né, é de forma inexplicável. Não é porque você é bom, não é porque você merece, é porque a graça de Deus se mostrou salvadora em Jesus Cristo. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pastor, nós vamos deixar agora o restante para a parte 2. Correto. Tem muito testemunho ainda, muitas experiências, né, do Pastor Firmo na zona rural, no campo de evangelismo. E nós estaremos novamente semana que vem, se Deus permitir, com na segunda parte, né, desse podcast. E eu quero aqui agradecer Pastor Firmo, meu papai. Obrigado. Deus abençoe ricamente na sua disponibilidade. Ele fica mais tempo na fazenda do que na cidade, mas essa chama
né? Essa tocha acesa no coração o tempo todo, né? E Deus opera maravilhas, até quando ele tá sozinho lá, ele Deus, aqui, servo de Deus não fica sozinho, né? É verdade. Quando ele tá ele Deus, ele tem uma comunhão muito gostosa com Deus. E o que eu aprendi até hoje, eu aprendi com meu papai, com o pastor Firmo. Eu tenho ele em alta estima, é um dos meus como conselheiros, né? É uma pessoa de Deus que Deus me deu o privilégio de crescer ao lado dele e aprender muito. Ele me levava para evangelizar. Eu era tão pequeno que eu não conseguia abrir os colchetes. Ele me ensinou a dirigir, pôs uma almofada lá no banco do Fusca. Isso. Para eu dirigir, para ele poder abrir as porteiras. E nada que ele me ensinou foi em vão. Então agradeço ricamente o privilégio e a oportunidade de estar conversando com o senhor, pastor Firmo, meu papai. Obrigado. E que Deus nos dê várias outras oportunidades. Amém. Nós estamos aqui batendo papo junto no podcast. Foi chique demais. Então, Deus abençoe ricamente. Pastor, com a mão dada aqui, eu quero deixar aqui no Salmo de número 46, para quem possa nos ouvir. Salmo de número 46, versículo de número 10, onde na parte A do versículo fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é o nosso Deus falando. Aquietai-vos. Deus te ama e quer resolver tudo para você. Verdade. Nós estamos aqui à sua disposição, caso você quiser uma hora conversar conosco, eu, pastor Felipe, nós estamos prontos para te ouvir e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado pela atenção. Nós vamos deixar Deus te retribui. o endereço da igreja, o nosso contato aí no vídeo, né, na descrição do vídeo. E se você estiver precisando de amigos, se você estiver precisando aí de um pastor, precisando de um lugar simples, tá? Para congregar, as portas da nossa igreja estão abertas para você, porque lá é um lugar simples, um lugar familiar, não tem luxo, não tem nada assim, né? Mas tem o amor de Deus. Né? Deus abençoe. Graças a Deus, obrigado. Valeu. Deus abençoe nossos queridos telespectadores. Deus abençoe, obrigadão. Até a próxima, se Deus permitir. Amém.